Olá! Graduado em jornalismo pelas Faculdades Integradas Alcântara Machado, a AFIAM, ele é mestre em comunicação e mercado pela Casper Libero e doutor em linguística pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem vasta experiência na área de comunicação, atuando principalmente com jornalismo, internet e análise do discurso. E é professor no curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe hoje o jornalista e professor José Alves Trigo. Oi, professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo ao projeto Memória. Obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês. Trigo, para começar a nossa entrevista, eu queria te perguntar o que te motivou a entrar no jornalismo? Eu acho que uma contingência de fatores, são vários fatores. Primeiro que eu sempre gostei dessa coisa de ler, de conversar com as pessoas. Eu acho que o jornalismo é basicamente isso, né? É entender o ser humano e gostar das pessoas. Então eu sempre gostei disso. É natural que quando você quando você é novo, quando você tem lá seus 18, 19 anos, como você tem, quando muitos dos nossos alunos têm, você tem as dúvidas, né? Eu nunca tinha, para mim não estava muito certo se eu queria exatamente jornalismo. Tanto que eu acabei indo fazer uma outra faculdade que eu acabei entrando em administração de empresas. Mas eu sempre teve esse gosto pela notícia, e isso me motivou a vida inteira a trabalhar nessa área. Sim. E qual foi a sua trajetória antes de se tornar o jornalista? Bom, pelo visto a gente vai ter aqui um programa de 4 horas, né? Até porque... Tem problema! Até porque eu comecei muito cedo. Eu comecei com jornalismo com 18 anos no interior de São Paulo, numa cidade chamada Juquiá. É uma cidade bastante desconhecida, no Vale do Ribeira, sendo correspondente do jornal Tribuna de Santos. Com isso, acabei depois tendo um convite para vir trabalhar em São Paulo, na Folha de São Paulo, e eu entrei na redação da Folha de São Paulo aos 19 anos de idade, quando tinha figuras, algumas delas que já só estão nos livros, né? Eu conheci pessoalmente, como Cláudio Abramo, o próprio Boris Casoy era um jornalista que trabalhava em política, então eu tive contato com muita gente na redação. E eu comecei assim, comecei fazendo notícias pequenas de jogos de futebol no interior de São Paulo. Aqueles jogos assim de várzea, né? Claro, óbvio. Né? Mas comecei muito cedo fazendo isso. E como você avalia o mercado de trabalho desse período para o período que estamos vivendo agora? Pois é, as pessoas tendem a achar que o mercado de trabalho está sempre pior. Eu acho que era pior antes e hoje está melhor. Só para você ter uma ideia. Quando eu comecei a trabalhar, você tinha as revistas, você tinha os jornais, né? Mas a gente só praticamente ia os programas de rádio. Sim. Mas, em compensação, você tinha quantos canais de televisão? Devia ter uns 4, 5. A gente conhecia canais de televisão por número. Hoje tem desenho. Né? Então, o canal 5 é a Globo, né? Ou, sei lá, acho que era o 9, a TV, Rede TV, a antiga TV Manchete, a gente conhecia por número. Hoje em dia é impossível isso. Até porque se você for por número, você vai... Canal 252, porque a grade tem 300 canais. Então você tem muito mais abertura. Você tem uma abertura do mundo digital. Antigamente você só podia praticamente trabalhar nessas grandes equipes, você fazia nessas grandes empresas. Você fazia jornalismo sonhando em trabalhar na Globo, na Folha, na Veja, né? E hoje não, hoje você pode trabalhar em uma dessas grandes empresas, mas você pode também desenvolver um projeto próprio no mundo digital, que é algo que eu acho que ainda está muito incipiente para nós jornalistas e está começando. Então, hoje tem muito mais opção. Eu não posso esquecer de uma coisa, temos ainda o mundo empresarial, né, da comunicação corporativa, que isso começou a surgir de fato por volta dos anos 90, ou dos anos 80 já existia, mas era muito incipiente. Então, esses novos mundos abriram uma série de oportunidades para quem está hoje trabalhando ou pensando em entrar no mundo do jornalismo. Sim. Você tocou na parte das redes sociais. Como você acha que o jornalismo ele está entrando nessas novas redes? Que agora a gente tem o Instagram, a gente tem o TikTok.
Temos o Facebook aí também, que às vezes a gente entra. Eu acho que é um desafio. E é um desafio e é legal, um desafio maravilhoso para vocês que estão entrando. Porque o jornalismo ainda não descobriu, de fato, eu acho que há muito o que ser descoberto ainda e ser desenvolvido, que é a pergunta mágica, como ganhar dinheiro com isso, né? Eu vejo que, por exemplo, hoje uma revista como a Vogue, que né, muita gente gosta, é uma revista que tem uma impressão de cerca de 30 mil exemplares por cada edição. Em compensação, ela tem 9 milhões de seguidores no Instagram. Agora, todo o jornalismo sabia a fórmula de como ganhar dinheiro com o impresso. Eu coloco um anúncio e tal. Agora, a fórmula, como é que eu faço para que esses 9 milhões de seguidores que eu tenho no Instagram, eles se transformem em dinheiro, né? Eles só se transformam em dinheiro, digamos, para a revista Vogue e para os seus profissionais, para nós jornalistas, afinal, a gente precisa de dinheiro para viver, tá? Então, essa fórmula, o mercado está aí, ainda acho que não se descobriu. Essa fórmula ainda não está bem clara. Sim. Bom, todo mundo conhece o Trigo, professor aqui do Mackenzie. E como você se tornou professor, vou sair mais ou menos do jornalismo, né, do dia a dia, e vou ensinar isso para as pessoas que estão querendo estudar. Na verdade, eu não saí do jornalismo. O jornalismo não sai da gente um dia que a gente, desde que a gente gosta do jornalismo, vive, acho que a gente, né, ela não sai. Na verdade, eu comecei a dar aula meio que por acaso. Um dia... Antes tinha um professor lá que não queria dar aula, não era nessa faculdade, afinal aqui todo mundo dá aula, mas um cara não queria dar aula numa outra faculdade. E aí ele me convidou para que eu fosse lá falar sobre a minha profissão. E eu falei, vou falar o quê? O que é muito comum quem é da área fazer isso. E ao invés dele dar aula, eu fiquei lá falando, né? E eu fiquei a aula toda falando. Terminou, os alunos gostaram. E aí, aí me convidaram para que eu começasse a dar aulas, tá? Foi meio que por acaso. Quer dizer, não é bem acaso. Obviamente que acaso é uma questão ali que acontece na vida das pessoas e que junta uma certa competência com a sorte, se assim vamos poder dizer. Mas ela não acontece por acaso. Se alguém me chamar por acaso para eu chegar e dar uma aula de direito, eu não vou ter condição de fazer isso. Tem que ter uma competência Felizmente. também, né? Mas você sente falta de estar no dia a dia ali do jornalista, de estar trabalhando na redação? Sim. Sim e não. Eu acho que o dia a dia, o hard news do noticiário, é uma coisa para quem tem de 18 a 35, 40 anos. É muito puxado. A gente entra no mundo, é um mundo maravilhoso de produção de noticiário. Quem não viveu precisaria ter vivido isso, em que você não tem feriados, não tem finais de semana. Você, muitas vezes, por exemplo, na redação, você sai 19 da noite e volta às 7 da manhã. Ou 20 horas e volta às 7. Mal não esfria a cadeira. Então, eu sinto falta disso, sim. Só que é uma vida que, assim, você acaba abrindo mão de muitas coisas do seu dia a dia. Por exemplo, almoço de domingo praticamente não existiam, né? Eu vejo que essa semana, por exemplo, o Tramontina, que é um jornalista da Globo, depois de 43 anos atuando no mercado, resolveu parar de trabalhar para viver a vida, digamos assim, normal, cotidiano da maioria das pessoas, com família e tudo mais. Então eu sinto falta disso, sim, mas eu acho que isso tem um limite na sua vida. Uma hora que você fala, pô, eu preciso viver também. Só para complementar a pergunta, eu sinto falta, talvez, mais de ter mais tempo para escrever mais. Eu acho que isso que também é uma coisa do jornalismo que eu acabo fazendo muito pouco. A gente prepara muita aula, faz um monte de coisa, dá TCC e escreve muito pouco. Mas não coloca em prática, né? Mas acaba escrevendo muito pouco, sobra muito, sabe, sobra muito pouco tempo para isso. E então, você faz um livro, Trigo? Pois eu acho que eu deveria, eu sempre penso nisso e toda vez que eu penso nisso eu digo eu vou fazer.
Mas não faço. Eu deveria estar aí uma das coisas que eu deveria, sabe? Já pensei em vários, mas não fiz. Né? Eu tenho, com certeza, eu tenho muitas histórias para contar e tenho bastante o que escrever, mas não fiz. Deveria ter feito. Quem sabe uma hora eu faço. Eu acho que ainda dá tempo de fazer. Dá tempo? Nossa! Dá tempo. Oh, para! O Mackenzie ele é um grande nome por aí fora, nas empresas. E o que você acha do curso de jornalismo que ele entrega? Eu acho que os cursos de jornalismo, em geral, seja do Mackenzie, ou seja de qualquer outra universidade, exigem uma contínua atualização. E eu digo atualização, inclusive, da sua grade, do seu propósito, né? Eu estou falando que hoje, por exemplo, a Vogue tem 9 milhões de seguidores no Instagram e tem 30 mil edições impressas. O curso de jornalismo tem que estar pronto para isso, mas eu acho que mais ainda, viu? Eu acho que o nosso curso é excelente, mas o curso em geral, e o Mackenzie tem uma coisa, de uma proposta mais inovadora, eu acho que a gente deveria estar pensando no ambiente universitário, e é esse o papel da universidade, quais novas propostas poderiam ou devem ser feitas para o jornalismo. E eu te explico. Ao invés da gente tentar replicar um modelo antigo, a gente tem que mostrar para o mercado o que pode ser feito. Não podemos esquecer que Google saiu de dentro da universidade, o Waze saiu de dentro da universidade, ou seja, a universidade propôs ao mercado novas ferramentas. Sim. Eu acho um erro quando o curso acaba repetindo. Vamos fazer um documentário parecendo o Jornal Nacional. Desculpe, o Globo Repórter. O Globo Repórter existe há 40 anos. Ninguém quer isso. Agora, por exemplo, a gente deveria estar pensando como é que eu faço um aplicativo para os smartphones usando o jornalismo. E de repente fala, poxa, mas é a gente que propôs isso e essa proposta que a gente fez ficou uma porcaria, não tem problema. Você faz uma porcaria, faz um outro que acerta e assim caminha a humanidade. Assim deveria caminhar a universidade. Propor ao mercado coisas novas, não repetir o que o mercado já faz. E foi uma coisa que eu aprendi tanto na sua aula, que a gente teve no semestre passado, que o jornalismo não é só ficar falando em frente à televisão, não é só a rádio, são outras coisas. E eu não tinha noção daquilo. Pra mim era só, vou falar na rádio, vou falar na televisão, acabou. Mas nas suas aulas você falava, não, gente, temos que fazer uma coisa diferente. Isso é um estereótipo que tem do jornalismo, né? O estereótipo do jornalista, daquele cara que sai na rua só entrevistando. Se o estudante pensa assim, imagina as pessoas que não... Exatamente. E eu acho que nós temos um mundo, e isso eu sou fascinado pela comunicação e pelo jornalismo. Eu acho que a gente tem muita coisa a desenvolver. E, inclusive, isso dentro da universidade. A gente pode desenvolver muita coisa nova e, às vezes, a gente fica muito naquele formato mais antigo, né? E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu acho que é do Drummond, que é difícil a gente se libertar da fonte onde a gente bebeu um dia. E esse é o nosso desafio, porque se a gente não se libertar dessa fonte de onde a gente já bebeu um dia, a gente não vai caminhar para frente. E é esse o propósito da faculdade. Trigo, eu ainda tenho mais perguntas para te fazer, mas vou fazer no próximo bloco. O projeto Memória do curso de jornalismo volta já. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie sempre é hora de aprender. Não importa se você é adulto, criança ou adolescente. Por aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino infantil à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, cada vez mais perto de você. O projeto Memória do curso de jornalismo está de volta. Ao meu lado, José Alves Trigo, professor do curso de jornalismo do Mackenzie. Trigo, no outro bloco a gente estava falando sobre as redes sociais e como você acha que podemos cancelar assim as fake news que estão ocorrendo?
Pois é, é muito difícil isso. Isso eu diria que é uma tarefa quase impossível. Sim. Primeiro que as fake news sempre existiram. Só que Tá? no Sempre momento, existiram. O que a internet fez? Ela só deu amplitude a isso. intensificou cada vez mais. Intensificou algo que já existia. Né? A mentira, fake news não é nada mais do que a mentira. A mentira é quase que intrínseca do ser humano. Né? Desde as pequenininhas, como assim, por exemplo, faltei na semana passada porque minha mãe estava doente, ou minha avó passou mal, já é uma fake news, né? Mas até as grandes que a gente tem aí, que a gente vê na política. Então, não dá como evitar isso. Eu acho que é como você tentar segurar a força de um oceano. Né? Você pode minimizar, por exemplo, punindo os eventuais perfis que são notórios de simulação de fake news. Mas evitar é praticamente impossível, tá? A fake news e a mentira fazem parte da história e da natureza humana. Certo. Estamos vivendo num momento em que o jornalismo ele está sendo muito atacado, principalmente agora no ano eleitoral. E como o jornalismo pode se defender desse ataque que estamos recebendo? Eu não acho que o jornalismo tem que se defender de um ataque que ele recebe. Eu acho que o jornalismo ele tem que fazer o seu papel. E eu gosto muito da situação em que quando o jornalismo ele é criticado não pelos seus erros notórios, como já tivemos, a gente sempre diz aqui em São Paulo do caso da escola base, mas me parece que tem uma outra coisa. É natural que o jornalismo, quando bem feito, ele vai ser sempre criticado. Né? Eu acredito que hoje, vocês são muito novos, e, por exemplo, a gente vê que alguns veículos de comunicação criticam o atual governo. Sim. Mas é natural que quando no próximo governo, se não houver reeleição, que os veículos de comunicação continuem criticando. O jornalismo, de fato, ele só é verdadeiro mesmo quando ele se opõe, quando ele mostra os erros. E aí ele vai ser criticado. Né? Hoje, por exemplo, a gente vê algumas críticas aos meios de comunicação saudadas por alguns partidos, mas mesmo partidos que já foram criticados. Então, é papel do jornalismo denunciar. Sim. E ele vai ser, toda vez que você denunciar, você vai ser criticado pelo seu trabalho. É natural. Então, não tem que se defender, tem que fazer um bom jornalismo. Ok, obrigada, gente. Pode continuar atacando. Qual é o lugar do jornalista nessa era digital? Excelente pergunta. Qual é o papel do jornalista? Ele já não é nem tanto um descobridor, né? Existe uma expressão inglesa, original report, que mostra isso, que era a pessoa que ia na origem da informação, descobrir e mostrar para as pessoas. Hoje isso não acontece. Né? Vamos pensar hipoteticamente se a gente tivesse um incêndio na Paulista. Até o fotógrafo chegar lá, até o repórter chegar lá, nós já teríamos centenas, milhares de fotos produzidas. Sim. Então o jornalista vai mais do que nunca ser um mediador. E ele vai ser um intérprete dessa informação. Então ele vai juntar tudo isso. Né? Nós tivemos não tão recente, mas um acidente com um avião de um ex-candidato à presidência da República, era o Eduardo Campos, quando o avião caiu em Santos. Sim. Até chegar lá, um monte de veículos já tinham dado. Por isso que, por exemplo, a gente vê que cada vez temos menos, por exemplo, ao chamado, né, na Rede Globo, aquela musiquinha do fato que foi descoberto por eles e que tem uma novidade. Isso cada vez tem menos. As novidades estão sendo descobertas pelas pessoas, não pelos jornalistas. Mas ao jornalista cabe o papel de intérprete. Trigo, em algum momento você já pensou em largar o jornalismo ou a profissão do professor? Nunca. Eu vou fazer o que na vida? Sabe, pintar, não sei, jogar bola, não sei. Gente, a única coisa que eu sei fazer, talvez,
né? Não tão bem, não sei, mas aí quem julga são vocês. Eu só sei trabalhar com jornalismo e dar aula. Né? Eu faço algumas outras coisas, eu não sou um Hilber, né? Mas eu tenho os meus hobbies, eu gosto de carro, de mecânica, de música, de eletrônica, mas eu acho que todos acabam sendo ligados ao jornalismo. Você tinha comentado que antes de fazer a faculdade de jornalismo, você tinha feito outra faculdade. Sim. Por que você parou no Eu meio? parei porque quando eu descobri que tinha um negócio, uma disciplina chamada Matemática Aplicada ao Jornalismo. E aquilo tinha o professor fez uma lousa inteira de uma fórmula. E quando eu olhei para aquela fórmula, assim, com a lousa inteira, com aquela, eu pensei, nossa, Meu se eu tenho Deus. que viver disso, minha vida será um inferno. E eu falei, é melhor desistir disso. Não que a faculdade não tenha sido legal, por exemplo, hoje eu uso muita coisa da faculdade de administração. Né? Por exemplo, tinha uma disciplina que eu adorava, organização e métodos, eu acho importante ter organização e tal, mas não matemática. Não, de matemática, pelo amor de Deus. Quando eu tava no fundamental ainda, eu ficava, que curso que não vou precisar usar matemática de jeito nenhum. Você não me perguntou, mas eu tenho 62 anos de idade. E aos 62 anos de idade, eu ainda estou tentando descobrir para que eu vou usar a fórmula do MRUV, Movimento Retilíneo Uniformemente Variado, que eu aprendi em física na escola. Gente, Eu não usei para nada até hoje, gente. nem a fórmula de delta. E se eu precisar fazer uma conta, eu tenho uma calculadora. Exatamente. Pra que ficar Coitado, o gastando? professor fez aquele negócio enorme lá e eu falei, poxa vida, a calculadora me resolveria isso. Triste, né? professor. Nossa. E é o seguinte, ele estava ensinando desconto simples no curso de administração. Eu falei, antes que venha o desconto, talvez complicado, ou complexo, ou composto, eu vou embora. Nossa, gente, não rola. Ó, exatos pra mim nunca rolou. Nunca rolou. Não sei até hoje como passei em exatos na faculdade. Na faculdade não, na escola. Na sua opinião, qual é o futuro do jornalismo? E assim, quais são as áreas que passarão por mudanças? Pois é, sempre quando alguém se mete a fazer umas profecias, né, em termos de futuro, corre o risco de falar uma grande bobagem. E eu, às vezes, faço um exercício em sala que eu gosto muito de perguntar para os alunos, ainda ontem perguntei. Daqui a 10 anos, pense em alguma coisa que você acha que vai existir na nossa área de comunicação e de jornalismo. E normalmente 90% das coisas, quase 100%, na sua totalidade, das coisas que a gente pensa, elas já existem. Tá? As pessoas já existem. Então, as coisas... É muito difícil você prever aquilo que... O que seria algo... mas uma televisão no celular... Eu só tenho certeza de algumas coisas, se é que dá para chamar de certeza. Muitas das coisas vão passar pelo smartphone. Eu me lembro de há pouco tempo, numa palestra aqui no Mackenzie, de que um professor dizia exatamente isso, um professor convidado, e dizia assim, olha, os computadores deverão sumir, né? As edições deverão ser feitas, por exemplo, todas em celular. Ainda ontem um aluno me falava de um aplicativo no celular em que a nossa entrevista, por exemplo, aqui, ela poderia ser, haveria os caracteres, todos iam ser gerados automaticamente. As legendas seriam todas automaticamente geradas. Então, aí eu perguntei, mas tem isso para o computador? Porque eu ainda sou um cara das antigas, do desktop, do notebook. Ele falou, não, professor, só tem no celular. O futuro é para o celular. Eu tenho um aplicativo que, por exemplo, gravo vídeos de drone, ele edita tudo no celular, não precisa do Premiere, do Vegas, do Filmora, até faz tudo no celular. O futuro parece que passa pelo celular, mas nem isso é uma certeza. Pode ser que venha alguma coisa mais moderna que o celular. Difícil, hein? Temos o celular, agora temos o relógio. É possível. Agora a gente tem um relógio também, que é um celular no pulso. O que daqui a 10 anos é possível, é muito difícil a gente prever. Eu só tenho alguma certeza. O jornalismo sobrevive.
Eu diria que não o jornalismo, e talvez o jornalismo mesclado um pouco mais com publicidade. Eu acho que publicidade e jornalismo dentro de 10 anos será uma coisa só, comunicação. A gente já está se misturando já agora, tá né? juntando, né? Mas eu acho que a tendência é isso estar cada vez mais próximo. Existem outras faculdades, como por exemplo Relações Públicas e tal, tudo isso vai estar num núcleo só. E que isso, ela tem que existir, o mundo precisa de comunicadores cada vez mais. Agora, tecnologia, é difícil da gente prever isso. Alguém me disse assim, professor, teremos daqui a 10 anos carros voadores. Mas já estão fazendo. Já está previsão de 3 anos um carro em formato de drone. Vai fazer um Uber drone, já 3 anos, vai cair na nossa cabeça. Mas eu vi essa reportagem que já estão fazendo. Então, a gente fica sempre pensando em coisas, e para o jornalismo não é muito diferente. É difícil a gente imaginar, até porque tem uma outra coisa. Se a gente conseguir imaginar, e isso é um papel, acho que da universidade, vou voltar a esse papel da universidade, de tentar desenvolver esse espírito mais visionário, digamos assim, é o que vai te dar dinheiro. Se você descobrir o que vai dar, né, o que vai fazer sucesso daqui a 10 anos, você ficará milionária. Eu vou conhecer, eu estarei lá, um velhinho lá, aposentado, em casa, e falando, nossa, aquela milionária lá, a Ana lá, foi minha aluna. Já dei aula para ela, hein? Eu já dei aula para ela, né? Não esquece de mim. Enfim, claro que você não vai atender meu celular, mas enfim, tá? Nem vai existir celular. Vai ser, sei lá, vai ser alguma coisa mais importante que o celular. Bom, Intrigão, vai ser agora a última pergunta. E assim, quando eu falei pro pessoal que eu falei, quero fazer jornalismo, muitos me falavam, nossa, sério, jornalismo? Jornalismo vai acabar. Para fazer jornalismo não precisa de diploma. Foi as coisas que eu mais escutei durante 4 anos. Você acha que vale a pena ser jornalista? Não há a menor dúvida de que vale a pena ser jornalista. Mas a pergunta que você fez é um pouco diferente. Na verdade, o posicionamento é quase que vale a pena a faculdade de jornalismo? E aí eu te pergunto, você está no terceiro semestre. Você acha que com a pessoa do segundo e terceiro semestre é apta, por exemplo, a enfrentar? Nós estamos aqui numa bancada, por exemplo, da Globo News, para discutir assuntos de geopolítica, de economia, ou qualquer assunto. Você se sente confortável e apta para isso? Provavelmente não. Gente, eu fico nervosa aqui. Provavelmente não. Ou seja, isto é uma prova. Mas eu conheço uma pessoa que não fez faculdade e que consegue fazer isso. Há, sim, sem dúvida, no universo, pessoas que são autodidatas. E para autodidatas, né, e alguém vai me dizer assim, mas o Leonardo da Vinci não fez faculdade, até porque não tinha faculdade, mas ele teve um tutor. Então, precisa, sim. É que algumas pessoas dizem que não precisa faculdade no sentido de precisa estudo. Claro que é preciso. Eu já escutei cada absurdo que falar só sentar e começar a olhar para a câmera e falar. Ou escrever qualquer bobagem nas redes sociais, que isso vai te dar muito dinheiro. Gente, se eu escrevo qualquer bobagem pro Trigo, ele acaba comigo. Não, obviamente que você não. Obviamente que se você escrever qualquer bobagem não vai dar dinheiro. Então, essa é um. Nós já tivemos períodos em que a medicina não exigia curso. Isso para mim é uma grande bobagem. Eu vou dizer uma outra coisa só para a gente, acho que, terminar essa nossa conversa. Eu estudei administração, não concluí o curso. Para você ser CEO de uma empresa, há uma lei, há uma obrigação que exija que você tenha um curso superior? Não exige. Você pode ser CEO de qualquer multinacional sem ter feito um curso superior. Não há lei para isso. Mas aí eu volto à pergunta. É possível que você seja hoje CEO de uma multinacional sem você ter feito um bom curso superior? Você tem nenhum conhecimento. E não basta fazer um curso superior, ser um bom curso superior. Jornalismo é a mesma coisa. A lei não exige. Qualquer um pode ser CEO de uma multinacional? Pode. Em tese, pode. Qualquer um pode tocar um programa na Globo News, na Globo, qualquer grande emissora de televisão. Pode, sem problema nenhum. Certo. As pessoas conseguem essa competência sem universidade? Não. Então está respondido. Obrigada.
E esse foi mais um programa do Memória Jornalismo. Muito obrigada a todos por terem assistido. Muito obrigada, Trigo, por ter aceitado fazer parte desse programa. É muito bom estar conversando com vocês, né? É maravilhoso. E uma das coisas mais legais da aula presencial, é poder estar próximos e conversando com vocês. E o nosso muito obrigada também a você que nos acompanhou nesse bate-papo. Até o próximo episódio do projeto Memória do curso de jornalismo.